Graças e paz a todos. Eu venho aqui hoje de novo, mais uma vez, pedir obrigado a todos. Hoje a gente não vai ler a palavra, porque acho que vocês podem ver, tô com uma faringite, uma amidalite muito forte. Vai ficar ruim, né? Mas eu vim dar uma satisfação. Vamos orar juntos para agradecer a Deus pelo dia de hoje. Agradecer porque Ele tem nos dado um fôlego de vida. Agradecer porque Ele sabe todas as coisas, né? E tudo é para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante de Sua presença para te agradecer por este dia. Te agradecer pelo fôlego de vida, Senhor, de cada um dos meus filhos que já se levantaram, que estão aí. Aqueles, Senhor, que nesse momento estão chorando pela vida dos seus. Mas te pedir também perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pecados cometidos pensados, o que não pensamos. Pecados falados e até mesmo pecados pensados em falar e não falamos. Pecados em qual nós devíamos fazer as coisas e não fazemos as coisas para o Senhor. Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor nos dê um dia abençoado, jogando por terra toda enfermidade. Vai dentro daqueles hospitais, Senhor, e faça o mover que cada um necessita. Porque nós somos falhos, fracos. Muitas das vezes, Senhor, não conseguimos fazer o que devemos fazer. E o que não é para nós fazermos, nós fazemos. Então eu te peço em nome de Jesus, fortaleça-nos, nos dê força, Senhor, para te buscar de verdade, para buscar, Senhor, com excelência, fazer aquilo que necessitamos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, porque o nosso chamado é muito lindo, mas nós mesmos não temos a dimensão do que o Senhor tem para nós. Nós não temos o discernimento das coisas que o Senhor tem para nós. Senhor, toma a nossa vida em suas mãos. Ser conosco hoje. Ser conosco para onde formos. Que seu Espírito Santo seja o nosso amigo, ajudador, consolador. Consolador das mães que hoje estão enlutadas, dos pais, das mulheres viúvas, dos maridos viúvos, né? Deus, eu te peço em nome de Jesus, toma cada um de nós, cada um, aqueles que estão enfermos, Pai, toma eles em suas mãos. Uma gota do seu sangue já é o suficiente para fazer aquilo que lhe apraz. Uma gota do seu sangue já é o suficiente, Senhor, para cada um, Deus, ter vida, ter fôlego de vida. Então eu te peço em nome de Jesus, ser com cada um deles. E aqueles que estão, Senhor, no presídio, toma eles em suas mãos, dê sabedoria e discernimento para quando sair, Senhor, não voltar mais para essa vida do crime. Porque essa vida só tem dois lados, ou é a prisão, ou é a morte. Então, Deus, toma cada um deles em suas mãos. Toma, Senhor, cada um que saiu para a escola, os que não saíram, para os seus trabalhos, ser com eles também, livra dos homens maus, dos homens sanguinários, das mulheres estranhas, das mulheres estrangeiras. É o que eu te peço hoje, Deus, e já te agradeço por tudo, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Hoje seria Provérbios 14, mas ele é muito extenso e, como sempre, eu estou atrasado, né? Eu vou ler só o ensino, o sermão, porque o sermão ele já dá uma base de tudo que a gente ia ler, né? Nessa questão. Que o sermão, só o tópico dele e o subtópico dele já é uma grande coisa. O ensino do homem sábio, que fica em Provérbios 14, que nós vamos ler rapidinho. Provérbios 14, dos seus caminhos se afastará o infiel de coração, mas o homem bom se afastará de si mesmo.
As pessoas, assim, eu tenho por experiência própria, né? Que nós somos medidos da forma mais, assim, dura possível. Que nós podemos fazer todas as coisas para ajudar, para fazer o bem, né? E muitas das vezes, quando a gente faz o bem, as pessoas acham que a gente está fazendo bem para o nosso próprio ego. Muitas pessoas são assim, mas outras não. Outras são porque são boas de coração, são boas do que gostam de fazer, né? Eu amo a minha profissão, não largo por nada. Só vou largar quando eu fizer a minha loja, aí sim. Então, assim, as pessoas muitas vezes fazem as coisas querendo outra em troca. Mal sabendo elas que a gente tem que fazer o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Não tem, tá? E muitas das vezes as pessoas jogam isso na cara da gente. Então nós temos que aprender a não fazer isso, né? O sermão de hoje é o 471, em Provérbios 14, em Provérbios... Não, tá 13 aqui, gente, desculpa. Em Provérbios, vamos ver o 14:1, que também tem um título muito forte. Perdão, eu fiz um errinho aí, mas também vai lá, confere o 13 e 14 lá, que eu acho que a gente leu esse. E também tem o sermão de 473, que é 14:29, que é um título muito forte também, o valor da longanimidade, né? Tem esses dois sermões nessa. E vamos ver o valor da longanimidade, porque temos que ter longanimidade para tudo, né? Que por título 14:29 é: o longânimo é grande em entendimento, mas de ânimo precipitado exalta. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Disse tudo. Se você pensa nas coisas que você vai fazer primeiro, você não tropeça. Talvez eu precise ouvir também o 14, né? Mas quem é muito animado, muito afoito nas coisas, eu muitas das vezes sou assim. Eu falo porque eu sou assim. Faz as coisas no impulso, sempre se lasca, sempre se dá mal, né? Então, assim, vamos ver esse tópico que por título tem o grande valor do longânimo. Valor da longanimidade. Esse texto sagrado exalta a longanimidade como uma virtude importante na vida do homem. A longanimidade é um quarto componente do fruto do Espírito, em Gálatas 5:22. A longanimidade pode ser definida como capacidade de suportar com paciência a afronta ou ofensa recebida. O próprio Deus é constantemente exaltado e adorado por sua longanimidade para com todos nós. Em Êxodo 34:6, o longânimo é uma pessoa que demora a ficar irada. A pessoa que demora a ficar irada, alguém que tarda a se irar-se.
A importância da longanimidade nas Escrituras. No Salmo 103, 8, a Bíblia diz que misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Em Provérbios 15, 8, o sábio Salomão afirma: o homem iracudo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Em Provérbios 16, 32, Salomão ainda afirma: melhor é um longânimo do que um valente, e o que governa o seu espírito, do que toma a cidade. Em Provérbios 25, 15, o rei Salomão ainda diz que pela longanimidade se persuade o princípio e a língua branda quebra os ossos. Em 2 Coríntios 6,6, Paulo, que outrora se irava facilmente, aprendeu com Cristo a ser longânimo e nos fala a sua vida na pura paciência da longanimidade, a benignidade do Espírito Santo e no amor não fingido. Em Efésios 4:2, Paulo afirma que devemos andar dignos da vocação que fomos chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Em 2 Coríntios 1:11, a Bíblia afirma que devemos ser fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Em Colossenses 3:12, a Bíblia nos aconselha a dizer: reserva-te-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afeto e misericórdia e bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Em 1 Tessalonicenses 5:14, a Bíblia diz que devemos aparar os fracos e ser longânimos para com todos. E em 2 Timóteo 3:10, Paulo aconselha Timóteo a seguir de parte o seu ensino e procedimento próprio de fé, longanimidade, amor e perseverança. Em 2 Timóteo 4:2, Paulo também exorta a Timóteo dizendo: prega a palavra, ensina que seja oportuno, que não corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E em 2 Pedro 3:15, o apóstolo Pedro escreve que nós temos por salvação a longanimidade do Senhor. A conclusão desse texto nos ensina que este importante componente do fruto do Espírito, chamado longanimidade, evita muitas confusões, brigas entre as pessoas. A longanimidade é urgente e necessária, principalmente aquelas pessoas com pavio curto. Saiba que estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio a falar, tardio a se irar. Em Tiago 1:19. Então, por esse tópico aqui, você pode ver o que vamos ver, né,
em Provérbios 14, que provavelmente amanhã, em nome de Jesus, nós vamos estar melhor para ler isso tudo. Porque ele é um textinho bem grande. E se você puder meditar, lê lá Provérbios 14, mastigue, engula, rumine, mastigue outra vez, engula e rumine outra vez, né? Porque assim nós vamos ter entendimento e discernimento daquilo que estamos fazendo e lendo, né? Peço perdão por não ter concluído a leitura toda hoje, mas que nós podemos estar debaixo da bênção do Senhor Jesus a todo momento, fazendo aquilo que agrade a Ele, e entendendo que se a gente não fizer o que está agradando a Deus, nós não estamos no caminho certo, né? Então, isso primeiro corta assim, para depois ir para vocês. Nós somos fracos, falhos, errantes, pecadores a todo momento. E temos que entender que a salvação é individual, tá? A salvação é para aqueles que buscam o Senhor. Não adianta você querer buscar. Claro que você deve orar pelo seu marido, seus filhos, por todo mundo. E não adianta você querer que eles sejam salvos se eles não querem ser salvos. Amém? Nós vamos orar agora para terminar. Hoje foi um pouco curto, mas peço que meditem na palavra do Senhor. Peço que meditem em Provérbios 14, né? E amanhã, se Deus quiser, vou estar um pouco melhor. Não vou dizer que eu vou estar melhor, mas eu vou estar um pouco melhor e nós podemos ler ele todo. Amém? Senhor Deus e amado Pai, aqui estamos diante de sua presença para te agradecer, Senhor, por esse sermão que o Senhor nos deu. Para te agradecer, Senhor, que o Senhor tem nos dado longanimidade para as coisas. E te pedirmos, Senhor, que o Senhor venha derramar em nós os dons do Espírito. Longanimidade, domínio próprio, Senhor. Domínio próprio, Pai. E isso também eu acho muito importante. Amor. Porque se nós não tivermos amor, de nada somos. Porque o mundo hoje está muito cruel. O mundo hoje está muito ruim. Então derrame em nós, Senhor, longanimidade. Para que nós não venhamos nos irar, Senhor, por nada. Por qualquer coisa. Por um copo d'água que deixamos no lugar errado. Por uma blusa que está caída no chão e nós podemos pegar e não pegamos. Por uma toalha molhada em cima da cama. Deus, nos dê longanimidade para essas coisas. Nos ensina, Senhor, a ser melhor. Nos ensina, porque sem o Senhor nós não somos nada. Nos ensina, Deus, a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Porque nós somos errantes, falhos e pecadores a todo momento. Eu entrego o nosso dia em suas mãos. Que o Senhor nos deu um dia de luta, mas também nos deu um dia de vitória. Um dia de bênção, um dia de graça, paz. E derrama sobre nós os dons do Espírito, para que nós venhamos entender que o Senhor é Deus em nossa vida e saber que sem o Senhor de nada valemos, de nada somos. Então eu te peço obrigado. Ser conosco em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Shalom, pessoal. Curte, comenta aí no vídeo. Vai estar lá no YouTube daqui a pouquinho. Eu não edito nada, tá? Tá tudo assim. Falo sem cortes, essas coisas acontecem assim. Mas daqui a uns dias a gente vai estar melhor, tá bom? Beijo. Shalom, Adonai. Fique com Deus.